Tá, então a galera tá aí, vamos iniciar o papo certinho. Aí, tanto, se apresenta aí pra galera que, caso não te conheça, tá assistindo. Então, galera, eu me chamo Fernando. Então, sou o Fernando. É sim. Ah, Então, tá dando atraso, né? Não, é que você Alô? deu uma travadinha. Alô? Olá. 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 Alô? Coitado É porque do eu tô sofrendo. ouvindo aqui eu tô ouvindo no Twitch, porra. Pera aí, deixa eu desligar aqui. Tira o som da Twitch e daí coisa. Aconteceu bastante comigo já, aconteceu bastante. Eu não tava entendendo, eu tava conversando comigo mesmo, mas bem. Eu sou o Fernando. Abaixa o som da televisão e o. Abaixa É, o som do exatamente. exame, escuta só pelo telefone, por favor. Então, eu sou o Fernando. Eu escrevo histórias, não só de terror, ali no Twitter, né? No perfil tanto do Piaçu. Oi, cá. E acabei, sei lá, alcançando assim uma galera muito bacana, né? Com histórias de terror, com histórias variadas. E aí eu sigo postando as histórias no Twitter, no Telegram, no Facebook e fotos fofinhas de filhos lá no Instagram. Aí eu sou Cara, advogado também, tenho 5 filhos, moro em Belém, tenho 2 gatos. E é isso. Cara, a tua relação com teus filhos é muito engraçada, cara. E sempre solta umas pérolas deles lá no Twitter. Sim, Sempre dou muita risada, é muito divertido, muito divertido. Mas como é que começou isso aí? Tu sempre escreveu histórias de terror, coisa do tipo, ou foi do nada? Cara, então, eu sempre escrevi muito, né? Eu costumo dizer que quando você escreve, não é muito você que escolhe o que você escreve, é mais o gênero que te escolhe, né? Você não acorda um dia, é difícil você fazer isso, hoje eu vou escrever histórias de amor, não é assim, né? Desde que eu sento para escrever, e que eu achei que eu devia escrever, que alguma coisa me dizia que eu devia escrever, tudo me levou para histórias de terror, histórias fantásticas, né? Tanto que eu tenho um livro de contos, que foi publicado pela Fundação Cultural do Estado do Pará, ele ganhou um concurso literário, e é tudo assim, são contos de terror, contos sombrios, sabe, de coisas horrorosas que as pessoas fazem, seres sobrenaturais e tal. E eu contava eu não contava essas histórias muito, né? Acontecia às vezes de eu contar a história assim no Facebook. Mas o que acontecia? Essas histórias no Facebook, elas tinham uma repercussão gigantesca. Só que o Facebook era muito ruim para mim fazer isso. Porque ali você tem muita família, você tem muito parente, e acaba sendo um lugar onde você tem outro elo, né? Outros vínculos. Definitivamente. E ficava muito ruim eu postar ali, por exemplo, uma história que tivesse uma repercussão danada e você receber, tipo, 800 pedidos de amizade e você aceitar uma galera que você não sabe quem é. Entendo. Então, sempre ficou muito ruim pra mim usar lá, sabe? E aí, eu um dia descobri que estava sendo possível contar histórias no Twitter, né? Umas amigas minhas, eu estava longe do Twitter desde 2014, eu acho. Nossa, pegou a época raiz, então, no Twitter. Não, eu entrei no Twitter em 2009. E Caraca. em 2014 eu larguei, e em 2018 umas amigas minhas que trabalham comigo começaram a me mostrar uns fios da Não Inviabilize, da Déia Freitas. E aí naquele momento eu comecei a perceber que tinha se tornado possível contar histórias variadas no Twitter, né? E aí eu comecei a escrever. Tipo, eu não esperava que tivesse uma repercussão ou qualquer coisa assim. Mas aconteceu, né? E quando eu vi, Tu fazia mais por prazer, né? Tipo, porque tu gostava disso mesmo. Cara, eu fazia mais assim, tipo, era uma forma de dar vazão a coisas do dia a dia, a pensamentos, a coisas curiosas, sabe, a desabafos. E acabou tomando uma projeção que eu nunca esperei, né? Mas muito bacana, né? Tipo, ontem saiu uma matéria sobre o meu perfil e outros perfis que contam histórias de terror nas redes sociais, né? Aí saiu no Globo. E deve sair agora, dentro de alguns dias, também deve sair agora, dentro de alguns dias, no UOL. Né? Caraca, e o jeito que você conta a história é muito bom, porque você tem uma linguagem coloquial, assim, não sei explicar, talvez eu esteja falando merda aqui, mas... É uma linguagem bem tranquila, né? É tranquilo, é bem simples de ler. Só que, né, história de terror, eu sou cagão, e ele posta história no horário muito bom, né? 3 horas da manhã tá saindo história. Aí eu, não,
Eu tenho medo de história de terror, são 3 da manhã, o que eu vou fazer? Eu vou ler, porque eu sou desses, né, cara? Ai, cara, e eu dou uma desligada assim logo depois, porque eu fico bem traumatizado, eu tenho muito problema com coisa de terror assim. Mas é muito bom, cara, é muito bom de acompanhar. Mas tanto, na verdade... as histórias que Diga, tu posta, diga. elas são 100% tuas, assim, ou de repente tu já pegou algum mito, alguma coisa que tu leu e deu uma apropriada? Não, na verdade, assim, eu comecei contando histórias minhas, né? Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, porque quando eu comecei a contar essas histórias, logo em seguida, algumas pessoas começaram a me procurar querendo que eu contasse as suas histórias. E de repente eu me vi como se fosse um fiel depositário de histórias de pessoas que eu não conhecia, né? Sim. E às vezes eram até histórias muito bem escritas, sabe? E que eu dizia assim, cara, mas por que você não escreve? Posta essa história, tá bem escrita. Não, eu quero que você escreva. Então, são histórias que chegam de tudo que é lugar, sabe? Eu já recebi no Instagram, no Twitter, por WhatsApp, pelo Telegram, né? E aí, o que é que eu tento fazer? Eu sempre pego essas histórias e tento ser o mais fiel possível, né, a quem me contou. Então eu faço pesquisa, eu pergunto, como é que era a casa? Qual era o clima da casa? Quem morava? Pra ser o mais detalhista possível, né? Pra passar para as pessoas exatamente o que ela viveu, né? O que aquela pessoa que tá me contando viveu. Tanto, eu tenho uma dúvida. Essas histórias, eu não sei direito se você pega as histórias que você escreve no Twitter e posta no seu... É um podcast também? Você chamaria de podcast? É um podcast. Você pega tipo, o texto completo e só lê ali no podcast, ou você dá uma adaptada pra ficar mais imersivo no áudio? Na narrativa. Na narrativa. Não, pois o podcast, eu nunca pensei em fazer um podcast, né? Foi uma proposta dos meninos da agência Equalab, que me fizeram a proposta de vamos fazer um podcast em conjunto. E eu gostei da ideia deles. O que a gente faz? Eles pegam os contos, as histórias que estão lá no Twitter, e eles roteirizam ela, né? Então a história é bem interessante participar de uma gravação. A gente sempre faz em grupo. Eles roteirizam a história e eu praticamente tenho que decorar a história como se fosse um ator, né? E aí eu narro aquela história. É bem bacana. Então assim, nem sempre a história ela tá exatamente igual a como eu escrevi, como eu postei. Sim. Às vezes tem alguma alteração por conta do som, de algumas coisas, né, que tem que adaptar para o podcast, né? Mas é isso. A nossa ideia agora é fazer minisséries, né? Fazer minisséries em 4 capítulos, né, contando uma história maior. Agora eu tô com um negócio na cabeça, tanto. Qual é? O que me dá mais medo? O que é que você tem na cabeça? O podcast do Tanto ou as lendas urbanas do Gugu, cara? Para assim, cara. Não, mas é muito massa. Eu tava ouvindo. A sonorização do teu podcast é muito boa, cara. Os efeitos que tem dos gritos. Cara, eu ouvi um podcast agora, não lembro qual que é o nome. Ficou perdido, eu vou fazendo as coisas ouvindo e tal. Mas é um que tem um grito. Caraca, eu não sei dizer, mas o grito ele foi tão bem sonorizado, ele tá tão inserido tão bem ali no meio, sabe? Sim. Que eu me assustei ouvindo. O interessante na do verdade podcast do Tanto é que ele faz um ambiente interessante, né? Ele faz com que o telespectador esteja realmente naquele ambiente. É como se alguém estivesse ali no ambiente me contando. A proposta deles era justamente essa, fazer uma imersão. Sim. Né? E aí lá no meio você tem, por exemplo, uma equipe, tem o Emerson Alves. O Emerson ele faz a roteirização. E é muito bacana o trabalho que ele faz, sabe? Porque ele consegue ver coisas... Assim, eu não tenho o hábito do podcast, eu não tinha o hábito, né? Agora eu tenho. Então, o Emerson, como ele tem esse hábito, você vê que ele consegue roteirizar e ele consegue pontuar exatamente o que vai ser a imersão, né? E logo em seguida entra um outro cara que trabalha na agência, que ele é um craque, que é o Evan Lima. E o Evan é o cara que faz essa arte toda, sabe? Eu até digo assim, cara, olha, eu não faço grandes coisas pelo podcast. Quem faz é o Evan, né? Porque, porra, ele consegue fazer uma imersão ali, né? Que é incrível. Cara, então assim, né? Evan... Mas a equipe deles é fantástica, cara. Sim, assim, se esse Evan topar, e se ele estiver ouvindo, Evan, venha no podcast, venha no Cola aí.
Recebemos todo mundo. Vamos bater um papo aqui, aproveitar, porque achei bem interessante, cara. O teu podcast, ele é bem... cara, o podcast que você apresenta é muito massa, ele é visionário, cara, sabe? Ele é visionário, ele faz assim umas coisas, a gente sempre espera um trabalho bom. E eu já disse pra ele, eu já cansei de dizer que esse episódio é o melhor. Porque cada episódio que ele manda, eu acho, pô, esse agora é o melhor. Esse agora é o melhor, porque o antigo era o melhor, mas agora é. Aí o próximo que ele manda, eu vou dizer, porra, agora esse aqui tomou lugar. Esse aqui agora é o melhor. Massa. E você mas eles são muito legais. Você sempre teve uma... Eu não sei... Cara, eu tô chutando bem em cima, assim, mas você teve uma conexão, assim, com, entre aspas, o sobrenatural, assim, ou você nunca foi muito ligado nisso? Cara, é estranho dizer isso, né? Tipo, porque eu sou ateu. Sim. Eu não acredito Caraca! em Deus, né? E aí surge aquela estranheza. Como é que você pode ser ateu e você eu tô bem surpreso, de verdade. Ou você narrar, por exemplo, coisas sobrenaturais que fazem pressupor que existe uma vida após a morte, né? Cara, sempre aconteceram pequenas coisas, pequenas estranhezas, coisas que eu não consegui explicar, sabe? E assim, apesar de você ser ateu, essas coisas aconteciam e você não podia chegar e dizer o seguinte, não aconteceu, eu tô ficando maluco, né? Por mais que você conseguisse pensar numa resposta racional para aquilo. Então, sempre aconteceram coisas nesse sentido, né? Eu sempre li muito sobre isso, eu sempre gostei muito do tema, e eu... Como eu te... Deu uma travada aí. Alô? Alô? Eita, problemas em Paris aqui, gente. Acontece todo programa com assim. Mas vai dar tudo certo. Aí, ó, voltou. Que foi? Opa, travou aí. Você deu uma caída. Aí, não ouviram nada do que eu falei? Não, o finalzinho não. O finalzinho não. Porra, cara, eu acabei de doar todos os meus beijos pra vocês. Vocês não ouviram? Putz, cara. Que bom. Acabei de doar todas as minhas dívidas pra vocês. Meu Deus do céu. Não repete não. Ai, cara, mas... hoje... Sim. Tanto, tu tem algum conto, assim, que é o teu preferido, que tu tem uma paixão por ele? Cara, tem sim. Na verdade, tem muitos que eu gosto, e é difícil te escolher, assim. Dentre esses que estão no Twitter, né? Tem alguns que realmente me despertam um carinho especial, principalmente aqueles em que eu vivi, né? Tem a história, por exemplo, do homem que morava no sótão da nossa casa. Caraca. E que a gente nunca soube se de fato ele morava no sótão da nossa casa ou se foi tudo uma grande coincidência, né? Mas essa história, ela é muito legal, porque envolveu um momento muito de mudança na minha vida, né? Ó, a galera de tá repente falando a gente aqui no chat do liquidificador. Pois é, tem a história do liquidificador, que também foi um insight que eu tive. Ó, mandaram você parar de cair aqui no chat, hein? Desculpa, galera. A caça eu tô caindo muito, cara. Eu tô caindo muito, de fato, cara. Ela tá falando isso porque essa semana eu viajei pra do Eliseu, uma cidade aqui do interior do Pará, e tudo, do início que eu comecei a viagem até chegar lá, deu errado. Eu caí, eu não tive hotel, eu não consegui hotel no Pará, cara, eu tive que me hospedar no Maranhão. Nossa! Caralho. E aí eu caí, meu Deus. Quando chegou lá eu perdi meu óculos, e pra completar, a audiência que eu fui fazer não teve, né? Então, Ai, meu Deus do céu. Aí o pessoal tá... O que você não vai ter de azar no resto da vida, você teve nesse Eu tive nessa semana. Inclusive eu fiz um texto motivador, dizendo o seguinte: se você acha que você tá tendo um dia ruim, deixa eu contar o meu. Aí muita gente chegou, porra, de fato. Opa, pera eu lá, achei hein, que amigo. o meu tava sendo ruim. Pois é. Cadê? Aí. Caí de novo? Não, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Aí, cara, você contou uma também. Pois é, esse do liquidificador é muito legal. O do táxi é muito legal, né? Táxi, eu acho que eu já li sótão. esse, mas não lembro como é que é direito, cara. O do táxi é do cara, é um sonho que eu tive, que eu entrava no táxi, eu ia conversando com o motorista, e o motorista dizia que a gente estava morto. Que isso? Esse é muito bom. Esse eu lembro que eu li no departamento de química da UFSC. Tava esperando a minha irmã no laboratório, tava lendo
Deus do céu. O Tanto, em vez de atravessar o rio lá com o cara da mitologia grega, esqueci o nome dele agora, tava atravessando a rua com o táxi, né, cara? Sim. É. E o mais legal, assim, é isso que eu te digo, sabe? Isso foi um sonho. Mas foi um sonho, assim, tão perfeito com uma vida após morte. Eu me lembro de acordar e escrever, tanto que no dia eu já postei no Facebook. Esse, por exemplo, esse texto do táxi no Facebook, foi um texto, assim, que me rendeu umas 800 solicitações de amizade. Caraca. Né? E que tu não tem como aceitar. Porque ele tem coisas muito íntimas tuas, né? Então, eu ficava naquele problema. Eu ficava naquele problema. Porra, eu vou aceitar essa galera que são leitores, ou eu vou negar essa galera porque tem coisa íntima. Aí eu negava, né? Então era uma coisa bem chata postar lá, sabe? O Twitter foi uma libertação. É que o Twitter você não é obrigado necessariamente a, tipo, se expor para as pessoas. O Twitter é tipo um diário. Exato. E você entra lá no Facebook, Facebook também hoje em dia tá muito confuso. Eu não sei mexer mais no Facebook, eu me sinto um senhor da 15ª idade. Não consigo mais mexer no Facebook. E quando eu entro só é chato pra monetização. De resto, tô bem tranquilo de usar. Sei lá, cara, eu quero que o Mark Zuckerberg saia do mundo, velho. Vai morar em Marte. Eu evito usar lá porque de fato eu fico confusa. Eu entro só pra ver parente. Pois é, acaba sendo isso, né? Acabou sendo um ambiente familiar. E olha que o Facebook ele bota muito dinheiro nas coisas, né, velho? Por isso que eu não uso, porque eu sou contra a família. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Todo podcast tem isso. Todo dia tem o Guto incitando ódio aos nossos queridos amigos de direita que acompanham o nosso grande podcast. Guto, tamo juntos, Guto. Que isso? Ai, cara. Não, mas sai cada pérola aqui desse podcast, cara. Não sei se você conhece o Max Porto, que fez o BBB 9. Sim, sei que ele gravou com a gente aqui. E o Guto falou assim despretensiosamente pra ele: Ô Rodrigo, por que você não me segue com o perfil do podcast? Eu ia falar, o Max Porto me interrompeu e falou: eu não sigo você também, seu trouxa, toma essa! Cara, o Max é demais, cara. A gente tá pra remarcar mais um aí. Muito massa, cara. Mas eu não tenho preconceitos contra ideologias, todo mundo é meu amigo, mas depende. Não, mas não é contra ideologia, contra a família mesmo. Não, eu também não tenho preconceito contra pessoas de direita, bolsonaristas, tenho até amigos que são. Apesar de que trato a como gente pessoas. Tá distante cada vez mais. Trata eles bem, né? Eu fui chamar o Tanto direitinho, assim, de conversando no Telegram, eu fiquei com medo dele não querer vir por causa que o Monark vinha, entendeu? Eu fiquei meio receoso, assim, porque a galera realmente, assim, mais de esquerda não gosta do Monark. Muito difícil. Mas olha que coisa engraçada. Eu, quando comecei no Twitter, eu, obviamente, não tinha o público que eu tenho hoje. Sim. Né? Eu fiz, por exemplo, uma pesquisa e, hoje em dia, uma pequena parte do pessoal que me segue é de Belém. Oi? Não, eu tô dando boa noite pra galera do chat aqui. Boa noite. Eles interagem com a gente, eles vão mandando pergunta e a gente vai falando. A maioria é de Belém? Não, a maioria não é de Belém. Certo? Por exemplo, na última pesquisa que eu fiz, deixa eu ver se abre aqui as respostas. A maior parte do pessoal era do Rio, São Paulo. Louco. Tá aqui. 23% São Paulo, 11% Rio, só 8,3% do pessoal que me segue é de Belém. Mas quando eu comecei, né, o pessoal que eu seguia, que me seguia, era basicamente o pessoal de Belém, né? Então é engraçado ver, porque tipo, eu tenho um público do Brasil todo, mas eu fico muito preso a Belém, porque o pessoal que eu sigo é daqui, né? E eu sempre vejo umas tretas rolando na TL e eu não sei do que estão falando. Né? Outro dia eu até disse, cara, eu tô completamente por fora das tretas. Sabe? Então, por exemplo, Monark, eu sei quem é, né? Mas eu não sei de nenhuma treta, não sei de nada, sabe? Nem tenho nenhuma razão pra gostar ou não gostar dele. Muito pelo contrário. Sabe? Por não conhecer, eu sempre daria a chance da pessoa me conhecer. Aí, ó. Né? Tem que ser assim, cara. Cara, é muita... Acho que o Twitter, ele criou um ambiente, assim... Todo mundo sabe disso, que o Twitter é um lugar muito tóxico também, não adianta só... É que é muita radicalização, né? Não é isso, não é só isso. O Twitter, ele criou um ambiente que é muita bolha, é muito nicho. O algoritmo do Twitter só vai recomendar pra você o que você gosta. Realmente. Sim. Aí ele cria uma bolha, aí o que acontece? Alguém, por exemplo, tem eu vou usar um exemplo bem chucro aqui. Tem uma bolha de direita e uma bolha de esquerda. Um cara, ele sai da bolha de direita e ele toca na bolha de esquerda.
Ele estoura a bolha da esquerda e a bolha da esquerda tem contato com a galera da direita. Então vai gerar um puta atrito, porque ninguém tá acostumado com um com o outro, entendeu? Sim. Aí sai todo tipo de xingamento, sai todo tipo de... Não, vamos denunciar em massa a conta desses caras. Geralmente a galera do Twitter. Geralmente a galera do Twitter só lê, né, no caso, o que concorda. Eu vejo pela minha o Twitter, página, tem só muita tem falta coisa de de debate. esquerda. Só tem coisa de esquerda, tá ligado? Daí eu fico tipo... Eu vou lá no Twitter do Paulo mandar uma foto do Bolsonaro, umas arminhas com a mão assim. Tanto que tem, por exemplo, no Big Mas Brother, eu gostava muito de um participante lá e tal, e eu só via gente que também gostava do mesmo participante. Daí eu falei, pô, esse participante acontece. definitivamente vai ficar, entendeu? Porque, pô, a galera gosta muito dele. Então quando eu fui ver, eu falava com os meus amigos, né, assim, e todo mundo xingava o cara, não, pô, nada a ver, ninguém gosta dele e Eu tal. tô sentindo então, que esse cara é o Daniel, Paulo. Pô, Paulo, você gostava do Daniel? Pô, Pô, não, tá tanto tirando. cara pra gostar, pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Mas olha, algumas coisas engraçadas também sobre o meu público aqui, olhando, né? É engraçado, em todas as redes, a maioria da galera que me segue é mulher. No Twitter, por exemplo, 79,1% são mulheres. Interessante. Só 19,7% é homem. Né? Então é engraçado. Aumenta o Nossa, cara. Como, no Instagram, É no realmente Instagram é a mesma coisa. muito grande. Pois é. Muito, né, cara? Quase 20% são mulheres em todas as redes sociais. Caraca. Mas, Eu enfim, ainda tá- não sei explicar. Eu Tu não tem sei explicar algum- isso ainda direito, sabe? tu tem algum plano futuro, alguma coisa grande que tá aí por vir? Ele vai ter um programa no Cara, SBT. então, acho. No lugar da Maísa. Eu não queria anunciar isso antes, mas vou ficar contratado no lugar da Maísa. E a Maísa vai fazer o podcast tanto. Olha, ó. Pô, daí sim. Que isso, desmereceu tanto. Vamos causar briga. Discord. Não, cara, olha, as coisas elas vão surgindo, né? Sim, De sim. fato, surgiram já muitas coisas por conta do Twitter. E eu acho que há 2 anos, eu não podia nem imaginar que elas surgiriam, né? Hoje, por exemplo, quer dizer, nesse domingo eu começo a escrever no jornal O Liberal, que é o maior jornal do Pará e um dos maiores do norte do Brasil. Eu começo Pô, como parabéns. colunista Parabéns. aos domingos, né? Parabéns. Obrigado. E muitos convites, assim, para escrever livro, sabe? Caraca. Muito convite para o convite para podcast, por exemplo. Olha, Então, muitas coisas. O que vem daqui em diante, eu não sei. De repente, um dia, largar meu emprego e viver só de escrever, né? sim, você é advogado, né? Você já é bastante acostumado a escrever. Posso estar sendo, sei lá, entre aspas. Não, mas é assim. preconceituoso. Ah, é assim mesmo. É assim. Tranquilo. Não, mas é assim. Agora, uma coisa engraçada. O Twitter, ele te permite umas coisas muito malucas, né? Porque, por exemplo, você tem pessoas que escrevem muito bem, pessoas que fazem um sucesso pelo que escrevem e que jamais publicaram um livro, né? Que é uma coisa que era impensável. Quer dizer, antigamente, quem publicava um livro era quem tinha algum sucesso no mundo da literatura. Hoje em dia, você tem diversos... Você tem, por exemplo, a Deia. A Você tem Deia youtuber Freitas, a Não postando Inviabilize. Pois é, Acho sabe? que esse é o maior exemplo, Deia assim, Freitas... que teve uma popularização, assim, da literatura, digamos assim. Acho que não, porque não é literatura. Livro de youtuber não é literatura. Eu vou remover o Guto, ele fica fazendo esses sons estranhos. Não, mas isso é legal, por exemplo, você tem a Deia. discordo. A Deia escreve e a Deia nunca publicou um livro, né? E hoje, se você chegar com pessoas que leem, com pessoas que têm um nível de leitura, ela é uma pessoa extremamente conhecida, né? Então o Twitter, ele permite que você fuja desse mercado editorial, desse mercado de livrarias, e você acabe se tornando alguém relativamente relevante, né? No mundo da literatura. É bem bacana, cara, você por pensar essas exemplo, coisas. eu tenho meu Brasil Urgente, meu Cidade Alerta no Twitter, que é o Crimes Reais, né, cara? Olha só, o Cara, Emerson, o Crimes oi Reais tanto, é muito sou legal. teu fã, manda beijo pra mim, ó, o Emerson pediu um beijo pra você, cara. Oi, Emerson, tudo bem? Um beijo pra você, querido. Que fofo. Eu vou clipar isso pro Emerson, porque eu sou um host muito legal, cara. Oh. E é engraçado que muita gente tem vergonha, né, de escrever, tipo, não gosta É. de publicar e coisa do tipo. Por que será? Por causa que eles têm medo de ser negado, assim, de ser flopado? Paulo, isso é uma coisa que eu acho fantástico e me angustia, né? Tem muita gente que chega comigo por dentro, Olha só, o cara. Emerson. e chega Oi, dizendo o cara. seguinte, Sou cara, teu fã. eu te Manda vejo beijo escrevendo pra mim, aqui ó, o e eu Emerson comecei a pediu um escrever. beijo pra você, cara.
e eu tô escrevendo, eu postei um texto. Oi, Quando você Emerson, vai ver, tudo o texto bem? é fantástico. Beijo pra você, querido. Sabe? É, que Surgem dessa Eu vou história clipar uns isso com o textos Emerson. maravilhosos. Né? Ah, isso é Outra ótimo. coisa que é ótimo, agora o que me angustia, né? Tem gente que chega e diz o seguinte: tanto, eu tô com um texto, eu quero te mandar, posso? Pode. Quando a pessoa manda o texto pra mim, eu digo assim, cara, isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui você tem que postar. Não, eu não quero postar, eu quero que você poste. E é horrível, porque você se sente meio que... Pressionado, né? Não, cara, é como se você estivesse soterrando uma pessoa que não tinha que estar Ah, soterrada, entendi. sabe? E Agora tá eu entendi soterrando o teu ela, Agora eu entendi. sabe? Então, quer dizer, se aquela pessoa postasse aquele texto, porra, aquilo seria fantástico, né? Sim, E aí a pessoa depois, não querendo quer... ou não, tu, entre aspas, rouba o crédito dela, né? Tipo, tu que recebe a fama, né? Exatamente. E tu sabes uma coisa difícil? Quando você pega um texto desses muito bem escrito, como é que você consegue fazer uma coisa melhor? Sabe? Não tem E você também não pode se difícil. ater ao que ela escreveu, porque você tá ali Porque- meio que fraudando, É né? que diferente do que a galera pensa, mudar um texto é muito difícil, cara. Ainda Sim, mais quando é bem caralho. escrito. Cara, assim, o professor chega, não, refaz essa redação, eu quero bater minha cabeça na parede, cara, porque eu não sei como é que eu vou refazer aquilo, porque realmente sou muito perdido fazendo qualquer texto, independente se é uma redação, se é um conto, se é uma notícia. E querendo ou não, a escrita ela é uma forma de fazer arte, né, cara? Então quando tu tem como hobby essa parada escrita, da mesma forma que é como desenho, a própria música, a partir do momento que tu expõe ela em rede social, tu tá realmente olhando pro mundo e falando, olha, vejam isso aqui que eu fiz, sabe? Então é muito difícil tu conseguir fazer isso. Eu falo isso porque eu também escrevo, e pra eu conseguir começar a Muito escrever pra postar, caralho, tá sendo modesto. É mesmo, Guto? eu escrevo poema. Olha, cara, eu Eu quero vou ler. pra eu Eu vou deixar aqui no chat da Twitch pra todo mundo seguir os poemas do Guto. Perfeito. Qual que é? Eu não Eu sigo, vou- mas qual que é o Instagram? Caralho, que bicho, velho. Cara, essa foi a melhor propaganda, cara. Então é realmente é bem complicado, mas quando tu começa a fazer, quando tu começa a postar e tu começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças, que pode ser uma coisa que nem todo mundo vai ver, mas pelo menos tu consegue atingir uma outra pessoa que gosta, porra, mano, é muito massa. Querendo ou não, é uma prática, né, cara? Sim. Qualquer coisa é uma prática que você consegue adaptar com o tempo. Aí, agora eu sigo, É. galera. Escrita, Agora é. querendo ou não, é treinamento, né? Tu vai escrevendo e vai aperfeiçoando o teu talento. Aham. Não adianta de um dia pro outro querer fazer um puta texto massa que, né? Tu pode ter o dom de escrever super bem, mas tu vai aperfeiçoando cada vez mais. E escrever é um negócio que é muito de estado de espírito, né? Eu, por exemplo, essa semana foi caótica pra mim, cara. Prazos, problemas, questões aqui em casa e tal. E esse caos dessa viagem que eu tive, né? Cara, eu tava desde terça-feira tentando escrever o meu texto de início, por exemplo, ali no Liberal, né? No jornal. Cara, não saía. O texto só foi sair no Maranhão, depois de eu fazer audiência, quando eu disse, bem, a merda já tá feita, agora deixa eu escrever. Aí eu relaxei e o texto saiu. Mas você acha que Então, escrever de essa fato. situação que você passou, ela te ajudou a construir o texto? Não, Você não. ajudou? Não me Ela ajudou. Foi... Mas ela aí foi aju- mais uma pedra no caminho do Ela que me me- ajuda. Isso. Ela me ajudou, por exemplo, a escrever o texto um textinho que eu escrevi lá no Twitter, né? Sim. Que aí você relata essas questões do cotidiano, o pessoal gosta e tal. Me ajuda, porque é matéria prima, né, pra isso. Uhum. Sim. Mas Ó, a Cris eu Navarro es- tá pedindo um beijo. Oi, É. Cris, tudo bem? Ah, a Cris tem um podcast muito legal, cara. Opa, Me pode julguem. mandar aí, Cris. Manda. É muito legal o podcast dela. Eu até participei da gravação do Olha podcast só, dela, tem que do Dia dos mandar aí, Pais. Cris. Manda aí, Cris, e você tem que vir no Cola aí agora. Agora você for É, ter muito podcast, legal você tá marcado, já tem já. Ai, Cris. Ajeitar. Aí, pô. Vai ser como a vai gente ser tava dia 10 falando às 3 antes, horas da tarde, tá? Amanhã. como a gente tava falando antes de escrita, eu principalmente escrevo bem quando eu tô exageradamente puto, tá ligado? Quando eu tô Cris, muito tudo bem? bravo, quando eu tô muito Cris pé tem da um vida, eu podcast escrevo muito muito legal, bem. cara. E eu não sei porquê, não sei se Oi, Cris, os tudo bem? sentimentos meus se sobressaem, eu Cris tem um consigo pensar melhor, eu não sei.
Porque geralmente as Mas pessoas, olha- quando estão com raiva, não tem muito raciocínio, assim. Mas olha, são mitos que acabam não sendo mitos, né? Aquele mito, por exemplo, de que o escritor triste escreve melhor, né? De que o escritor apaixonado, melancólico escreve melhor. Pô, isso é um mito, óbvio, para algumas pessoas, mas é inegável que isso funciona para outras, né? Alguns dos meus melhores textos, eles surgiram em momentos de angústia, de tristeza, né? Mas hoje eu acho que eu consigo trabalhar isso de uma forma mais, digamos, profissional, né? Em que eu consigo, independentemente do estado de espírito, produzir o texto que eu quero, entendeste? Mas, sem dúvida, cara, isso aí é fundamental. E tu tens que aprender a tirar vantagem disso, né? Não deixar o sentimento te controlar, mas deixar que tu controles o sentimento por meio da tua escrita, né? Isso é muito bacana. Falou. E certas coisas, elas são muito mais afloradas quando tu tá nessas situações, sabe? É aquela história, tu nunca vai conseguir escrever um texto de amor verdadeiramente bom se tu não estiver sentindo isso. Tu pode até fazer ou nunca tenha tido um grande amor, né? Tu pode até fazer uma coisa boa. Sabe, tu pode ter uma escrita boa, tu pode ter uma métrica boa, mas se tu não consegue transparecer os teus sentimentos naquelas palavras, tu não tá conseguindo fazer 100% do que tu poderia. Até porque a escrita, a arte de maneira geral é isso. É tu transparecer aquilo que tu sente numa folha de papel, num quadro, numa... Como é que fala? Negócio de música. Num toca-disco, sei lá. Eu ia falar piano, velho. O Guto falou música, eu pensei em piano. Mas, tanto, tu falou que tu é advogado, né? Que tu trabalha com advocacia. Sim. Né? Tu sempre pensou em ser advogado ou aconteceu também pro destino, sei lá? Cara, a minha história no direito, ela é absurdamente aleatória. Na verdade, eu queria ser arquiteto, mas eu tinha um problema sério porque para ser arquiteto eu precisava saber matemática. Na época que eu queria fazer arquitetura, só tinha arquitetura na Federal aqui. Era ciências exatas, né? Então eu tinha que saber matemática, física. Então, obviamente, eu desisti porque eu sou nulo nessas matérias. E aí eu pensei. Então a gente tá junto. Aí eu pensei em fazer letras. E aí surge toda uma questão de preconceito e homofobia, né? Porque quando eu mencionei, por exemplo, que eu ia fazer letras, o pessoal vai dizer assim, então tu assumiste que tu és viado. Porra, mas isso não tem nada a ver, cara. Né? Então assim, eu percebi que... E aí eu não tinha ainda... eu não era forte mentalmente o suficiente para dizer que aquilo não importava, né? E aí eu fiquei naquele negócio, porra, eu queria fazer letras, queria fazer arquitetura, nenhum dos dois eu vou fazer. E aí eu resolvi fazer economia, cara. Aí fiz economia até o quinto ano, né? Só que no meio tempo nasceu a Maria Fernanda, minha filha. E aí nesse tempo eu já fazia economia e direito. Eu fazia direito de noite e economia de manhã. E aí eu precisava de um emprego, de um estágio. Eu passei 3 meses procurando estágio em economia, não encontrei. Em compensação, quando eu procurei estágio na área de direito, eu logo encontrei. E aí quando eu recebi meu primeiro salário e gastei tudo em fralda, eu disse, eu vou ficar no direito. Mas eu não queria ser advogado, né? Eu queria fazer direito e fazer concurso. E eu acabei fazendo concurso. Eu sou concursado de um banco público, mas como advogado, né? Então quer dizer, eu queria fazer concurso, mas não queria ser advogado. Passei no concurso, mas para advogado. Já que tu nunca quis ser advogado, tu se sente um pouco frustrado pela profissão, assim, ou hoje tu segue de boa? Cara, hoje eu sigo de boa, mas assim, principalmente porque eu sei fazer bem o que eu faço, entendeste? Eu entendo, eu domino a matéria, eu consigo trabalhar, então isso facilita, né? Eu não posso te dizer hoje que eu sou um apaixonado pelo direito. Eu gosto muito do direito, eu gosto muito do que o direito pode te proporcionar, mas eu não vou te negar que se eu pudesse ser outra coisa, eu seria. Sim. Minha namorada, ela quer ser juíza, né? Essa daí vai estudar um monte. Por exemplo, juiz é um negócio que é muito legal, né? Dependendo muito de onde você tá. Por exemplo, aqui no Pará é perigoso Barra, também, né? Aqui no Pará é Barra, né? Você tem cidades, por exemplo, para ir para Dom Eliseu, como eu te disse, eu me hospedei no Maranhão, né? Tem uma cidade, Conceição do Araguaia, que fica no sul do Pará, e que para eu ir para lá é mais fácil eu pegar um avião Belém-Brasília,
Brasília Palmas e de Palmas eu pegar uma van. Caralho. Nossa. Então, dependendo do lugar que você fique, por exemplo, num estado como Pará, você vai ficar isolado por um bom tempo. Sim. E A no profissão interior, que não é o interior... Aham. Oi? A profissão que eu quero pegar é um nicho bem específico, tá ligado? Tipo, eu quero fazer psicologia, né? Só que com surdo e mudo. Eu quero aprender massa. Libras e Olha, poder que legal. praticar isso. Aqui no estado não tem tanta gente assim que tem disponibilidade pra surdo e mudo, então por isso que eu queria me inserir nesse local de trabalho. Olha, alguém Mas aqui disse, aviso tanto que a véia dos casos tá mandando um abraço na boca dele. Que isso, cara. Eu espero que... Ai, ai. Eu espero que seja um Aí, beijo. velho dos Se for um beijo na minha boca. Eternizado Mas olha- no podcast. Mas olha, isso é uma coisa legal. Muitos perfis começam a escrever histórias. Por exemplo, você tem o Ramon Gomes. O Ramon, ele tem um texto fantástico, cara. A velha dos causos, ela escreve muito bem, certo? Na verdade, são duas pessoas, né? É um homem e uma mulher, mas eles escrevem muito bem e eles têm um podcast muito bom. O podcast deles, acho que tá em 25º no podcast de ficção do Spotify, sabe? Então, eles escrevem muito bem. Tem uma galera que começa a surgir, sabe, que escreve muito bem. Sim. E que isso é bacana de você escrever, né? Eu surjo porque eu me inspirei na Deia, né? Eu vi a Deia escrevendo e disse, pô, eu quero fazer isso. Né? Uhum. E outras pessoas que também escrevem por causa da Deia, que escrevem por minha causa. E outras pessoas que escrevem por causa da velha, por causa do Ramon, sabe? É bem bacana, cara, você perceber que de repente escrever e contar histórias ali se tornou uma coisa meio que universal, sabe? Uhum. Pô, que Isso é muito massa. legal, né? Muito massa. Mas eu tô surpreso com o Paulo agora. Você não tinha a mínima ideia que ele queria seguir essa carreira, cara. Pô, Não não sabia, é que tipo- o Paulo pensa que ele queria trabalhar com esse tipo de coisa. Achei legal, achei interessante. Então, É, eu já é inesperado. Eu já pensei muito em ser intérprete ou coisa do tipo assim, mas eu acho que eu vou fazer mesmo psicologia com surdo e mudo. Que é mais minha praia. Uma galera do colégio fala, não, você tem que ser apresentador, ator. Eu, não vou não. mas se apresentar o cifrão lá pra gente, quem sabe, né? Quem sabe apresentar um... Mas e como é que tá sendo a quarentena pra ti, tanto? Tá afetando teu trabalho? Assim, pô, não pode viajar tanto, né? Ou coisa do tipo. Eu quero fazer um Mas tá disclaimer aqui, eu quero fazer um disclaimer. Acho que no primeiro. Passou um mês da quarentena, o Tanto postou foto do filho dele raspando a cabeça dele, cara. Sim. Isso foi muito massa, cara. Eu dei muita risada. A quarentena aqui, ela foi bem pesada, porque eu não consegui fazer home office. Fazer home office pra mim foi muito difícil, né? Porque a gente tem duas crianças, tava com duas crianças pequenas em casa, né? Uhum. A Iris, que tava com, na época, 3, e o Vicente, que não tinha 1 ano. Né? Então foi muito, muito pesado mesmo fazer a quarentena. Foi cansativo mesmo, sabe? A gente não tinha um momento de folga. E o direito foi todo virtualizado, né? Prazos, audiências, tudo que deu para virtualizar, virtualizou, as audiências ficaram suspensas. E agora as coisas estão voltando aos poucos, né? Daí Sim. tantas viagens. Semana que vem agora eu vou para Curuçá, que é uma cidade também no interior do Pará. Devo voltar do Eliseu. Semana que vem parece que eu vou a Breves, na Ilha do Marajó. E por aí vai. Que bom que tá voltando, né, pelo menos. Infelizmente vai ter que voltar. Quando era pra todo mundo fazer quarentena, ninguém fez. Pois é. Aí não adianta ficar, não, você não pode sair, tem o nome da quarentena, cara. Sinto muito, mas dependendo do lugar do país, acabou já. Rio de Janeiro, se isola todo mundo, não dá, cara. Não, cara, interior do estado do Pará, por exemplo, eu disse nesse meu texto de estreia aqui no Liberal que as crianças riram da minha cara em Tailândia do Pará, porque eu andei na rua de máscara e não tinha ninguém de máscara. Aqui Óbvio em Floripa, que o pessoal pelo menos, a galera tem até mais noção. Aqui tem uma galera que... Que a massa galera é bastante. tranquila, eu acho, pelo menos. Aqui eu acho que é o lugar do Brasil, um dos lugares do Brasil assim, que tá mais tranquilo de sair na rua, velho. É mesmo, é? Sim, tá muito tranquilo aqui. Compensação andar de carro. Florianópolis. Não, mas carro é Diga. Em compensação, andar de carro é uma desgraça aqui. O trânsito Nossa, aqui é que uma merda. Nossa senhora, meu Deus do céu. Cara, eu quero fazer aqui uma defesa à bela cidade de Florianópolis, que durante muito tempo me acolheu como um filho querido em busca da minha filha querida. Quando eu cheguei a Florianópolis da primeira vez, me disseram que o trânsito daí era uma bosta e o pior do Brasil. Cara, eu achei vocês civilizadíssimos. Achei o trânsito maravilhoso de Florianópolis. E eu vou dizer pra vocês que...
Eu não fui. E quero dizer pra vocês que se vocês realmente acham que o trânsito daí é assim, venham conhecer o trânsito de Belém. Aí vocês vão voltar com outra impressão. Fiquei até com medo agora. No lugar de. Assim, a gente fez uma. Aqui em casa, a gente fez uma viagem que demorou um tempão pra fazer. A gente foi lá pro Nordeste, né? Acho que varia muito de lugar pra lugar. E meu pai, em vez dele pegar uma van, um cara que conhece o caminho, ele foi. Olha, o Emerson de Palhoça! Ô Emerson! Meus pêsames, cara! Não, brincadeira. Mas olha, o Emerson, eu tava na dúvida se ele era o Emerson Nock, eu sei lá quem é Emerson Nock. Pois é, o Emerson é o Emerson do podcast, cara. Caraca! O Emerson é o cara. Pô, de marcar um local, hein? Pois é, o Emerson é o cara que faz a roteirização dos meus episódios todos. Caraca, certo? Ele é um dos caras que. Ele é o cara que faz a mágica do podcast, do meu podcast, cara. Venha pro Cola aí. Aí Temos sim. horários a partir do mês que vem. E ele tem um podcast também muito legal, certo? Muito legal mesmo, cara. Qual o Desculpa nome do DQC, podcast que é pra gente- muito. Divulga Desculpa aí, Emerson. DQC. Desculpa DQC, tá? Pô, dale. Que é fantástico também. Uhum. Inclusive porque você não tá gravando. Olha aí, me deu uma bronca, olha. Inclusive porque você não Eu tá já gravando aí. vou gravar, Emerson, logo. Aí, caraca, 102 episódios, muito massa. Aí galera, sigam o Desculpa DQC aqui, vou deixar o link no chat. Deem uma olhada, é Tipo interessante. Pra divulgar coisa ruim, não precisa divulgar o DQC. Não, a gente tinha uma brincadeira que os caras do Flow são hoje o maior podcast do Brasil, né? E a gente vivia brincando desde o início, quando era com outro host ainda. A gente falava, não, um dia a gente vai trazer o Igor ou o Monark pra gente divulgar o Flow. E a gente fez. Divulgando o podcast tanto hoje. Eu e o Tanto estamos aí, ó, fazendo propaganda de volta pro Flow, porque eles precisam de viewers. Eles nem estavam com 100 mil pessoas no YouTube. Isso é muito absurdo, cara. 100 mil pessoas. 100 mil cabeças de... cara, mas... bacana, cara. É o que eu falo, se apoiar aí. É o estranho como a internet transforma as pessoas em número, né? Às vezes, se tu parar pra pensar, cara, 100 mil pessoas é muito, nego. Tipo, É muito. Mas quando tu olha assim, pô... E o foda é que os canais geralmente ficam se comparando, né? Tipo, pô, esse aqui tem 100 mil e esse aqui tem 1 milhão, mas se tu parar pra pensar, pô, são 100 mil pessoas te assistindo, velho. Tipo, 1 milhão Cara, é mais, mas o Rod, não tem comparação. o Rod Pocket, ele fazia um negócio muito engraçado e eu nunca tinha parado pra pensar. Porra, ele disse assim, olha, agora tem 150 mil pessoas me seguindo, certo? Vocês já pararam pra pensar que isso é a população aí ele dava uma população de uma cidade lá. Né? E de fato é muita gente, cara, e a gente não consegue ter noção do que é isso, sabe? Eu começo a estranhar, por exemplo, né, determinadas coisas. Eu fui agora para Dom Eliseu, interior do Pará, me hospedei no Maranhão e postei o texto, né? Falando da minha questão toda. Porra, o dono de um hotel de Dom Eliseu que me seguia, já falou comigo, já me ofereceu para eu ir lá comer, certo? Já disse que vai dar um jeito de me hospedar. É muito maluco isso, sabe? a internet é incrível. É né, muito velho? maluco. É muito maluco, por exemplo, você tá no supermercado e aí o meu carrinho deu uma batida numa gôndola e aí passar um cara do meu lado e dizer, porra, tu tá com azar, né? Sabe? Que isso? Eu nunca vi. Ou quando eu fui fazer audiência em Florianópolis e em Florianópolis não, desculpa, errei. Que eu tô com Florianópolis na cabeça. Porque se for em Floripa, te chamaram pra fumar unas, que eu sou tanto, vamos fumar uma. Ó, não, vamos. Que isso aí, mano. Eu não posso gritar. Eu só já tava deixo o gritando. convite. Topo tudo desde que haja carinho, amor e respeito. Se eu tivesse um 38, eu tinha dado 2 tiros pra cima já. Esse podcast aqui tá da hora demais. Mas quando eu estava em Santarém, por exemplo, eu fui fazer uma audiência e eu estava no restaurante e entrou um grupo de pessoas, tu és o tanto e tal, e fizeram a minha festa, sabe? Isso é uma coisa maluca, porque eu não sou ator, certo? Eu não tô na televisão, eu não fiz nada grandioso, certo? E de repente as pessoas começam a te reconhecer na rua, pessoas começam a te seguir nos lugares mais variados, sabe? É muito bacana mesmo, sabe? Assim como a internet dá palco pra pessoas incríveis como você, assim, também dá muito palco pra maluco, né? Querendo ou não. Sim. Tipo eu. Mas, eu já falei no último podcast, Guto, você está demitido, você tem que sacar seu seguro-desemprego. Seu FGTS. O meu FGTS é 2 maços de derby e uma Heineken. Exatamente.
Cara, mas sei lá, a internet foi uma ferramenta bastante legal pra gente. A gente ia fazer uma pausa até novembro do podcast, porque a gente tava num bloqueio criativo muito grande. Só que a gente não conseguiu ficar um mês fora, cara. A gente conseguiu porque a gente gosta muito de fazer. É muito massa fazer. Eu, por exemplo, nunca pensei em ter podcast, né? Hoje eu sou completamente apaixonado. Comecei a ouvir um bando de podcast. Versão gosta de Heineken. Eu tenho minha playlist, cadê? Uma Heineken? Não, tá bom. Tá bom, hein? E eu tô gostando muito mesmo, cara, de fazer isso, né? Muito legal mesmo. fazer, depois que... Eu sempre quis fazer assim como... É que nem eu falei ali pros caras pro Monark, eu fiquei tão nervoso pra falar com ele, pra ele que eu acabei não conseguindo falar direito, mas se não fosse o Flow, eu não estaria aqui fazendo uma coisa que eu gosto. Eu não quero trabalhar exatamente com podcast, quero trabalhar com comunicação, mas o podcast é uma coisa que eu amo fazer de coração. Eu amo editar as fotos, tudo pro podcast, sofrendo assim, porque às vezes dá uma travada. Ainda bem que tu gosta, porque editar é uma desgraça. Não, eu tenho que pegar o podcast, pegar 2 horas de gravação e ver onde tem uns errinhos e tudo mais e cortar. Aí nesse tempo aí vai quase umas 3 horas assim, sabe? É muito legal. Porque querendo ou não, pô, são 3 horas da gente falando, né? Então tem que ser um negócio dinâmico, senão a galera... Tem que ser. Inclusive, tá postando os podcasts no Spotify? Sim, o último já foi pra lá. Ah, tá. Para enquanto é tempo, tanta coisa boa na vida, jovem. Ai, cara. Se você me visse na vida real, você ia falar que eu tenho 40 anos já, cara. É mesmo, coitado. Eu tenho um jeito... Não, é só me ver pessoalmente, eu tenho um jeito de tiozão, cara. Nossa, tem muito, velho. A gente foi fazer o podcast pro primeiro podcast da segunda temporada aqui em casa. O Adriano sentou na poltrona, ele ficou 5 minutos olhando pra frente, virou pra mim e falou: posso botar uma música? Ele colocou só sertanejo de bar. Nossa. Não, só música de corno, velho, na moral. Eu fiquei impressionado. Não, e o Guto ele tava jogando com o Paulo. Aí o Guto ele deu tava tocando, acho que Boate Azul. Boate Azul. O Guto ele tava ouvindo, acho que a música entrou na cabeça dele, ele deu até uma suspirada assim, ele sentiu ele sentiu a música no peito, foi muito bom esse dia. Não, mas se a galera me visse, ia falar que eu me visse igual o Chorão do Charlie Brown Jr., cara. Mas e aí, Tanto, qual que é o teu gênero musical favorito? Cara, depende, eu sou muito eclético. Muito eclético. Eu ouço muita coisa, cara. Eu toquei durante muito tempo violão, mas tô paradão um tempão. A minha dupla sertaneja favorita, assim, até meio pesado falar, né, por causa de casos recentes, é Victor e Léo, cara. Tanto que eu falo, eu tenho um puta gosto ruim, porque tem um cara que, né, eu não vou falar aqui porque eu não quero dar palco assim pra essas coisas, mas... Fala, mano, não vou dar processo. Eu não vou falar, não. Nossa, não é um cara só, né, o Victor e Léo vai me processar. 2 processos. É o Victor e Léo. Não, mas... Fala que supostamente fizeram tal coisa. Supostamente ele agrediu a mulher dele. Ah, meu Deus do céu. Não que tenha câmera que mostre. Não que tenha câmera que mostre. Supostamente. Ó, o Emerson aqui mandou um recado pra você, Tanto. Cadê? Não posso ler porque senão eu vou cair do bait também. Não posso ler. Claro, amigo. Eu toco virtual, ou se você quiser, quando a gente se encontrar em Palhoça, eu levo meu violão e toco uma pra você, querido, claro. Aí deu uma pegada. Ah, meu Deus do céu, cara. Não, esse aqui tá sendo o papo mais dinâmico até agora, cara, não tem nem comparação. É que palhoça, né, rapaziada? O que você tá falando de palhoça ainda, Guto? Vamos falar com o convidado, cara. Meu Deus do céu. Todo podcast isso, cara. Agora que ele falou no violão também, é porque anteriormente era o que, Emerson? Eu não entendi. Esse Emerson. É um danadinho, Mas, Tanto, tu aprendeu sozinho a tocar violão ou tu teve aula? Não, eu tive aula, eu toquei em conservatório, fiz prova pra violão clássico, tocava chorinho, mas aí depois eu parei mesmo, sabe? Parei mesmo e hoje, tipo, toco alguma coisa, mas... É bem arranhando mesmo, sabe? Só aqueles arranhados. Agora, gosto muito de tudo que é tipo de música. Aí o que eu vou te dizer assim, não é que eu não gosto, é que eu não escuto por... Depois eu explico, mas, por exemplo, pagode eu não escuto. É que nem eu. Eu não escuto sertanejo. Cara, eu escuto tanta...
Tava bom demais pra ser verdade. Mas tu sabes por que eu não escuto? Por quê? Eu até escutava quando eu tinha carro, né? Mas desde 2014 eu não tenho mais carro. Eu vendi o carro e a gente faz tudo de bicicleta, de Uber, de táxi. Quando eu tinha carro, eu escutava muita música aleatória no rádio. Sem rádio, eu parei de escutar a música. Então eu me foco somente no que eu gosto. E não escuto mais coisas que eventualmente caem ali no rádio e eu acabo escutando, entendeu? Cara, eu tô viciado em escutar um estilo de música. Eu esqueci o nome do DJ, eu vou até dar uma procurada aqui. Mas ele faz DJ as. Jonatas Felipe. Não, porra, para com isso. Todo podcast, ele tá literalmente fazendo... como tu falou? Eu tô viciado em escutar um estilo de música. Eu vou até procurar aqui o nome do DJ. Ele pega. Não sei se você sabe aquela música da Lana Del Rey, Summertime Sadness. É uma puta música triste. Mas ele pegou a música e ele fez uma versão forró da música. Nossa, velho. E, cara, é uma das melhores coisas que eu já escutei na minha vida, cara. A música é muito triste, mas o jeito que ele fez é muito feliz. Eu tô viciado em escutar isso. Cara, eu falando em. Eu vi uma galera fazendo o Sunday Bloody Sunday versão pagode, tá ligado? Só que, porra, Sunday Bloody Sunday tem uma letra muito pesada, tá ligado? Pra falar sobre... pra ser em pagode ou samba, não lembro que ritmo que era, mas, velho... Eu gosto da rave do Watermelon Sugar, mano. Muito bom. Ai, que rave? Sai daqui, ô. Meu Deus do céu, aí também não, aí tá forçando a amizade. Vai ser mas o DJ Jonatas Felipe, ele conseguiria fazer o Summertime Sadness versão Mega Funk muito melhor que o... Mega Funk deu uma explodida, né, cara? Mas não entendo qual a pois graça. Mano, mas mudando de assunto aí... Mudando de assunto aí, tanto. O governador Celso Ramos, DJ Jonatas Felipe, tocava perto da minha casa. O Guto tomou meu lugar como monarca, ele sai interrompendo o próprio host. Foda-se. Mas enfim, mudando de assunto, aí em Belém tem muitas gírias, assim, muita. Como é que se diz? Sotaque, coisa do tipo? Ô, louco, mas que nada, hein? Tem, cara. Tem sim. E é engraçado ver, por exemplo, como as gírias mudam, né? Eu gosto de fazer esse mapeamento. Outro dia eu postei, por exemplo, se eu chegar contigo e disser que tu tá buiado, o que é que significa? Pra mim é que eu tô viajando, sei lá, algo do tipo. Pois é, e tá buiado é que você tá com grana, sabe? Caralho! É a mesma coisa de dizer, aqui em Belém, por exemplo, pô, meu, você tá estribado, né? Você tá estribado é que você tá com grana, né? E eu postei isso, ó, se você estiver no Pará e um paraense disser pra você, eu tô buiado, o que é que ele tá falando, né? Todo mundo disse que você tava com doença. Tô buiado. Então, o próprio termo visagem é um termo muito daqui, de outras poucas regiões, que muita gente no Brasil todo não conhece. Visagem é fantasma, né? Nossa, não fazia ideia. É um termo francês. Visagem vem do francês visage, que é o rosto da pessoa, né? Então, sim. A visagem era quando você via aquele rosto, aquele vulto na sombra, né? Então, a gente tem até gírias regionais que são francesas, né? Mas é muito bacana você fazer esse mapeamento, como tu veio muito pra cá, eu não sei se tu conhece muitas gírias daqui, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente chama cachorro de bucica, tá ligado? Eu adoro bucica, cara. De quê? Bucica. Bucica é o melhor termo que tem, cara. Exatamente. Não, eu nunca brinquei com uma bucica. Eu nunca brinquei com um bucica ou uma mas bucica. assim, eu quero fazer uma pergunta que vai definir o caráter do tanto. Ai, meu Deus, vai lá. Gato ou cachorro, por favor? Não, pô, gato, né? Pelo amor de Deus. Não. Gosto muito dos dois. Nesse exato momento tem um gato preto na minha frente aqui pedindo carinho. E no Marajó eu tenho cachorro. Então curto os dois, cara. Não tenho nenhuma preferência, por não. Por pouco. Agora o Paulo vai ser removido com todo o meu orgulho. Não, eu gosto muito de cachorro. O cachorro é muito, sei lá, não sei nem explicar direito o que eu sinto pro cachorro, cara. Porque assim... se eu pudesse eu teria cachorro e gato aqui. Não é que eu odeio gato, tipo... Eu falo que eu odeio gato, mas eu falo brincando pra galera tiltar. Eu já levei 3 blocos no Twitter por causa disso. Mas eu... bucica é cachorro. A Cris sabia que era. Não, mas... a Cris andava na rua com o cachorro dela e o pessoal dizia, com a cadela dela, e o pessoal dizia, que linda bucica. A Cris já deu tapa na cara dos 10 homens na rua achando que era indecência e ela acabou de descobrir que é cachorro. Amanhã a Cris vai percorrer o bairro pedindo desculpa pra galera que ela estapeou. Não, mas então, eu não odeio gato, mas eu, assim, não sei explicar direito, mas é um... É que tu prefere macaco, né?
Sim! Oh, eu teria muito contatinho, cara. A galera me zoa porque eu gostaria muito de ter uma cobra em casa, tá ligado? Ah, merecido. Não, brincadeira. Assim, ó, me apresenta quem tá te zoando que eu preciso parabenizar essa pessoa. Pô, esses dias eu tava vendo uma cena do Big Brother e a galera tava zoando o maluco porque ele falava tanso, velho. E ninguém sabia o que era tanso. Não, peraí. O Lucas, esse cara aí que participou do Big Brother, por um tempão ele ficou escondendo o sotaque dele. Aham. Aí do nada ele começou a falar um negócio com o Prior lá. Foi o Tanso. Não, era o Daniel, cara. Não, o Daniel é gaúcho. Não. O Lucas ele é gaúcho. daqui. Quando compara, pô. Não, compara assim que é bom. Desculpa. Mas vai os guris. Sai daí, ô curitibano. Eu sou de Curitiba mesmo, cara. Tu fala vida, cara. Sai. Ô, Tanto, sabe o que é Vina? Sabe o que é Vina? Vina não, não sei. Salsicha em Curitiba. Salsicha. Meu Deus, depois querem zoar aqui em Floripa. Vocês vão ver, mano. Caramba, esse é estranho. Olha, eu tenho o Esse é- CPF de vocês aqui por causa do emprego, tem contrato, eu posso acabar com vocês. Aí, Mas a gente em Florianópolis também fala muito estepô. Seu estepô do caralho. Como é esterpor? Estepô. Estepô. É tipo gente chata. Seu arrombado. É tipo isso, Isso, tá ligado? Paulo? Estepô. Hoje o Paulo tá aqui, Pô, tá? não pode falar palavrão aqui. Assim, é bom não, né? Porque a gente vai. Amanhã eu vou acordar e não vou estar achando. Não vou estar achando o perfil do podcast, né? Pois Eu já é. tô denunciando aqui. É o quê? Eu tô denunciando, inclusive, aqui. Que isso, que. Ih, Ô, Tanto, se você tem ideia, como a galera na internet é maldosa, cara. Tem um cara que ele faz live na Twitch. Ele fez uma live vendo filme. Já não pode. E no meio do filme apareceu uma teta. nossa, velho. Ele deletou o vídeo, mas cliparam e denunciaram em massa. E ele tava sem canal por uns 3 meses. O Guto até conhece Ah, o Sr. Skit. sacanagem. Foi o Saskit, né? O Saskit é meu ídolo, cara. Eu vi um maluco que ele tava na Twitch, assim, e mandaram um link pra ele, tipo, vê esse vídeo, é muito massa. E quando ele abre, tem uma puta de uma piroca gigante, tá ligado? Que isso, cara. Paulo, pelo amor de Deus, Não pode cordialidade. falar piroca também aqui. Não pode. Paulo, você não pode falar, você tá te mutando nesse exato momento. Ô... Já vai dar uma acelerada. A gente tá dando nosso horário aqui, a gente acabou gravando um pouco tarde aqui. Pois é. Que horas, Mas- que horas que encerra a gravação? Assim, era pra ser 1, 2 horas assim, mas de 2 horas acabou ficando muito tarde pra gente gravar, falando alto assim, sabe? Entendi, Mas se a galera quiser, a galera do chat, você volta? Volto, claro. Aí, ó. A galera do chat, Você só eu precisa- tanto, você né? só- Porque, né? Você Não, só precisa marcar, tipo, numa data mais próxima, porque eu me esqueço. Eu tinha esquecido. Né? Eu fiz propaganda, eu falei pra minha esposa, eu falei pra todo mundo e esqueci. E hoje você mandou uma mensagem, tanto é hoje, né? Eu disse, hoje o quê? Aí o que ele fez? Ele mandou a foto pra mim. Aí eu disse, puta merda. Desculpa. Que droga. Vou falar. Esqueci. Agora já foi. Nossa. O Paulo. Tanto. Mas qual é o tanto, problema? caralho. É Eu já que o falei que problema- não pode falar palavrão dessa porra. O problema é que o Rodrigo marca, tipo assim, com 6 meses de antecedência. Né? O cara esquece, eu não sei nem se eu vou estar Não, vivo, a se não vai ter gente um tá mundo, gravando cara. com um cara no Twitter agora que vive causando treta, que é o Lil Vinicinho, né? Gente boa pra caramba, ele é muito humilde. E ele falou assim, não, que dia que a gente quer marcar? Cara, tem lá pro dia 1º de novembro. Não, mas a gente vai marcando assim, porque perto assim a gente acaba nunca rolando e a gente acaba perdendo. Acaba não gravando. Tem que marcar longe assim, senão não adianta. Eu tenho certeza Entendi, que o Vini vai esquecer do podcast dia 7, cara. Ai, cara, e essa galera do LoL aí, vou falar, hein. Ô jogo ruim. Ah, não. Concordo totalmente contigo. Eu também concordo, eu jogo por puro vício. Pura maluquice da minha cabeça. Eu parei de jogar, já larguei as drogas. Pelo menos o LoL. Aliás, Guto agora Tanto, tu joga algum jogo? Alguma PS4? Não, cara, tipo? não, jogo não, cara. Esse Jogo não, é eu nunca fui muito solitário. de videogame. Eu nunca fui muito de videogame, sabe? Ah, E cara. hoje, assim, eu até penso às vezes, pô, eu vou comprar um videogame, mas aí eu fico e. Eu só gosto de jogo de tiro, sabe? Aqueles que dá pra mirar na cabeça das pessoas e tal. Esses sério? eu gosto muito. Se É, tivesse, é interessante. se tivesse um jogo só assim, de mirar na cabeça das pessoas, eu ia gostar, sabe? Mas Mas aí eu acho que os outros Não, são tem, mas não chatinhos tem e tal. O Tanto, ele falou isso agora imaginei ele do shopping batendo aquela marreta na cabeça das marmotas, sabe? Nossa, velho. Mas Não, Tanto, mas isso tava valendo? Porque isso eu faço. Com as crianças. Vale. É isso eu faço. Tanto, muito obrigado pela sua presença, viu?
Caramba, eu que agradeço, cara. Cara, Foi divertidíssimo. Foi massa, foi um dos melhores papos que a gente teve aqui. Foi muito Uhum. rápido, cara, 1 hora, muito rápido. Ainda mais com a Foi incrível, participação velho. do Emerson e da Cris. Sim. Pois é, pois é. Os dois. Aliás, colhem aí no podcast. Posso- nosso É bom Olha, reforçar, os podcast. dois estão Vocês convidadíssimos. são muito palhoços, dá pra fazer um local se vocês quiserem. A ideia é muito mais tranquila. Sim, claro. Claro, aí Valeu, vocês rapaziada. aproveitam, aí tu aproveita e toca uma pra ele, que ele tá doido pra ver música. Calma, cara. Não, esse aí é o teu trabalho, tanto nem vem. Pega o avião e vem pra cá. Galera Tá do chat, bom, eu vou. eu só vou pedir pra vocês ficarem mais um tempo no chat. Vamos raidar. Dá uma raidada. Aqui a gente raida uma galera que não tem, por exemplo, viewers na Twitch, tá começando, sabe? Pô, Sabe o que gente, que é, sabe o que que é raid, tá? Não? Raid, a gente vai mandar os viewers pro cara. As pessoas que estão assistindo, a gente vai entregar pra outro streamer, entendeu? Outro streamer que Por quê? tá com... Porque a gente vai querer ajudar eles a crescer. Ah, entendi. Pô, que legal. Porque a gente quer fazer com os outros o que não fariam com a gente. É o que a gente diz, né? Se ninguém se ajudar, ninguém cresce. Pô. Exatamente. Exatamente. Cara, eu sou muito dessa teoria. Ou todo mundo cresce junto, ou você não tem o crescimento, Você cara. fica pra Pois trás. é, eu vejo aquela É. galera, nossa, não, meu canal é muito melhor que tu, pô, não vou te divulgar porra nenhuma, vou Que marcar no isso. mesmo É dia pra... o velho geek, né? O velho geek fala assim. Velho geek, Pois é. velho geek. Ah, esse Mas- cara, eu já fui Mas, muito fã desse cara, viu? pô, o negócio é se juntar e os dois crescer juntos, tá ligado? Claro, cara, claro, tem que ser assim. Senão. E ainda mais quando o pessoal vale a pena, né, cara? Porque tem muita gente que vale a pena, escreve bem, produz um material muito bom. É E verdade. eu fui muito ajudado. E eu jamais vou esquecer de ajudar quem me pede ajuda. Eu retuito tudo, cara. Adoção de gatinho, cachorro perdido, bingo, rifa. O que me pedem pra retuitar? Outro dia brigaram comigo. Ah, você dá muito retweet nas coisas e acaba não tendo material seu. Eu disse, mas poxa. Mas adianta eu tô você ajudando as ter- pessoas. Adianta você ter 100 e tantos mil seguidores e não ajudar as pessoas, sabe? Cara. É verdade. É sacanagem, né? Tem que dar uma É. ajudada, não adianta. Inclusive, Caraca, já mas- seguiu a gente no Twitter, tanto? Oi? Tem que seguir Já a gente. seguiu a gente no Twitter, tanto? Oi? A gente Desculpa, quer não seguir Seguiu a entendi. gente no Twitter? Não. Ei, Eu não sei qual é- deu uma Qual é pegada, o né? perfil de vocês? Cadê? Aí, ó. Manda a lista aí pra mim. Vou mandar aqui no Manda Telegram. no Telegram, é. Já vou mandar aqui. Que aí eu vou passar meses sem entrar no Telegram. Caralho, mesmo, mandou E o fica papo. mesmo. E o Telegram, a única coisa que eu não gosto do Telegram é que a mensagem não é entregue pra pessoa se ela não tá dentro do app. Não, Né, acho é que- verdade. É. Nossa, Você eu adoro vai chegar no Rodrigo pelo WhatsApp e mandar um áudio gigante, velho. Cara, Eu o odeio Paulo áudio. é um desgraçado. Paulo, eu te odeio, velho. O Paulo, ele não manda um áudio de no máximo 30 minutos. Ele manda um áudio. 30 minutos? Pô, 30 minutos é pouco, 30 velho. minutos. Tá doido. Ele manda um Não, áudio de 30 para. segundos. Ele manda um áudio de 2 minutos assim, falando a mesma coisa por 5 vezes. Não, pô, e o Rodrigo vai ficar e manda no Telegram, que dá pra aumentar a velocidade do áudio. É, Aumentar o manda no cacete, vai Telegram, pelo escutar aí amor de essa Deus. porra aí devagar. O Emerson faz isso. Eu disse pra ele, Emerson, eu não aceito áudios de mais de 1 minuto. Ele agora tá sendo meio educado, que o cara mandava verdadeiros podcasts pra mim. Ele manda 1 minuto, ele chega num minuto, ele para, manda outro. Aí ele manda 20 áudios de 1 minuto. Aí, Aí, ó, porra, mandei pra talvez fosse melhor um áudio só de 20 minutos. Mas tudo bem, Emerson, eu gosto muito de você. Vamos pegar aqui com bem poucos viewers. Mas o papo foi muito Mas- massa, tanto. Muito obrigado por ter vindo. Massa, Muito massa. Poxa, marquem que eu volto. Claro, pô, claro. Vou marcar aqui, ó. Achei Tá bom? viewer, o cara tá com 7 viewers, gente. Vamos lá dar uma ajuda pro cara. Dá uma força pra ele. E quantos views vocês tiveram? A gente chegou no pico de 20. Ah, legal. Não é massa, é muita gente, cara. 20. 20? Sim. Que isso, só 20 marcar pessoas. mais meus tweets você não reclama. 20 pessoas ouvindo a Quê? gente falar merda, cara. É. Ah, gente, eu vou raidar aqui agora tanto. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, foi um papo. Tá bom, queridos. Tá bom. Foi Um abraço, tá? Abraço. Um abraço, Um valeu. abraço também. Segue no Twitter. Segue o vídeo, já mandei. Aí, galera, 7 segundos, 5 segundos. Espera aí. Vamos raidar um amigo aí. Vamos ver a reação dele. Depois ele ficar mandando áudio ali no telefone. Ele saiu já, foda-se. Ele saiu Acontece, já. gente. Valeu aí. Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Sigam no Vamos ver a reação Twitter. do cara, que divertido que vai ser. Eu tive que pegar a imagem do dragão. Vai lá. Mandar essa Namora. lista de. Minha namorada tá brigando com a Mandei. sogra.